França, século XIX. Uma era de revoluções e impérios, onde engenheiros eram vistos como deuses modernos, moldando o mundo com aço e visão. No centro dessa euforia, Ferdinand de Lesseps, diplomata francês nascido em 1805 em Versalhes, emergiu como um herói. Filho de um cônsul, ele cresceu entre embaixadas e sonhos de grandeza. Mas sua ambição era um fogo duplo, iluminava conquistas, mas queimava tudo em seu caminho. Seu triunfo no Canal de Suez o coroou rei da engenharia, mas seu sonho no Panamá o transformou em símbolo de ruína. Como um homem que domou o deserto do Egito acabou engolido pela selva. Essa é a saga de glória, ganância e desilusão, uma lição financeira sobre os perigos de repetir o sucesso sem aprender com humildade. Ferdinand de Lesseps não era um engenheiro formado, era um visionário diplomático, com 50 anos quando o sonho do Suez nasceu. Em 1854, como cônsul em Alexandria, ele convenceu o vice-rei egípcio Said Pasha a conceder o monopólio da construção, inspirado no antigo canal dos faraós. Com 400.000 francos iniciais de seu próprio bolso e apoio francês, Lesseps formou uma companhia internacional em 1858. A obra começou em 1859, enfrentando dunas de areia e o calor infernal do deserto, 400.000 trabalhadores, incluindo 20.000 egípcios e 10.000 europeus, escavaram 160 quilômetros de terra, usando pás e dinamite primitiva. O canal, inaugurado em 17 de novembro de 1869 com a presença da imperatriz Eugênia em um iate de ouro, encurtou a rota da Europa à Índia em 6.000 milhas, revolucionando o comércio. Lesseps ganhou a Legião de Honra, uma fortuna de 3 milhões de francos em ações, e o apelido o Grande Construtor. Como ele disse em um discurso, o Suez é a ponte entre Oriente e Ocidente, e eu sou seu arquiteto. Mas esse triunfo plantou a semente da ruína. Lesseps acreditava que podia domar qualquer natureza, ignorando que o deserto era manso comparado à selva. Embriagado pelo sucesso, Lesseps mirou mais alto. Em 1876, após uma viagem ao Panamá, ele viu o Istmo como o de Suez das Américas, um canal de 80 quilômetros ligando Atlântico e Pacífico, encurtando rotas comerciais em 8.000 milhas e custando 1 bilhão de francos. Ignorando o terreno selvagem, ele insistiu em um canal ao nível do mar, como o Suez. Em 1879, fundou a Compagnie Universelle do Canal Interoceanique de Panamá, com apoio do governo francês de Jules Ferry. Sua campanha foi um espetáculo, palestras em salões parisienses, panfletos prometendo riqueza para todos, e subscrições públicas. Milhares de franceses, de lavadeiras a banqueiros como os Rothschild, investiram, levantando 1,2 bilhão de francos em ações. Lesseps, aos 74 anos, era o herói da Terceira República, mas subestimava o custo. Suez custará 200 milhões, Panamá, com montanhas e selvas, seria 10 vezes mais. Como ele escreveu em seu diário, o Panamá será minha obra-prima, provando que o homem domina a natureza. A ambição era cega, e cara. O Panamá era um inferno tropical. Em 1881, as escavações começaram com 10.000 trabalhadores, franceses, italianos, chineses e indígenas, mas o clima matava mais que o trabalho. Malária e febre amarela, transmitidas por mosquitos Aedes, dizimaram 20.000 vidas em 10 anos, uma taxa de mortalidade de 85 por mil. O terreno, com o vulcão Baru e rios como o Chagres, transformava escavações em pântanos durante as chuvas de 3 metros anuais. Lesseps insistiu no canal ao nível do mar, rejeitando eclusas, uma decisão técnica fatal, pois Suez era plano, mas Panamá subia 88 metros. Engenheiros como Armand Reclus alertaram, mas Lesseps, surdo à realidade, gastou 700 milhões de francos em máquinas ineficazes. Anedotas sombrias abundam, trabalhadores enterrados vivos em deslizamentos, ou vilarejos fantasmas como Colón, onde o ar fedia morte. Como relatou um engenheiro francês, o Panamá não era terra, era um cemitério vivo. A ambição de Lesseps, outrora vitoriosa, agora era uma ilusão custosa. Os custos explodiram. O orçamento inicial de 1 bilhão de francos virou 1,5 bilhão em 1888, com apenas 15 quilômetros escavados. Relatórios maquiados, como os de Gustave Eiffel,
contratado para uma ponte, escondiam o desastre, enquanto subornos a políticos franceses, 200 mil francos para deputados, garantiam silêncio. Em 1888, greves e escândalos emergiram, com jornais como Le Figaro expondo corrupção. Em 16 de fevereiro de 1889, a companhia faliu, deixando 800 mil franceses, de camponeses a nobres, com ações sem valor. O escândalo do Panamá abalou a Terceira República, contribuindo para a queda do governo Ferry e inspirando leis anticorrupção. Lesseps, o herói, agora era vilão. Como disse um investidor arruinado, ele nos vendeu um sonho, e nos entregou um abismo. A bolha estourou, revelando que ambição sem realismo é uma dívida fatal. Aos 88 anos, Lesseps enfrentou o tribunal em 1893, acusado de fraude e má administração. O julgamento, no Palais de Justice de Paris, durou meses, com testemunhas revelando subornos e relatórios falsos. Seu parceiro, Gustave Eiffel, foi condenado a 2 anos de prisão, mas escapou com multa. Lesseps, outrora aplaudido, foi sentenciado a 5 anos de prisão e multa de 3.000 francos, mas sua saúde frágil o salvou da cadeia. Ele morreu em 7 de dezembro de 1894, aos 89 anos, em La Chênaie, desmoralizado e pobre. Sua fortuna evaporou em ações sem valor, e sua reputação, de herói, virou sinônimo de ilusão. Como ele sussurrou em suas últimas cartas, eu quis dar ao mundo um milagre, mas o mundo me deu um veredicto. A ruína de Lesseps era pessoal, a família, outrora orgulhosa, viu o nome manchado para gerações. Décadas depois, os Estados Unidos compraram os direitos por 40 milhões de dólares em 1903, sob Theodore Roosevelt, e concluíram o canal em 1914 com eclusas, a solução que Lesseps rejeitara. O Panamá, que custou 375 milhões de dólares aos americanos, revolucionou o comércio, mas o fracasso de Lesseps continua como alerta: ambição sem adaptação leva à ruína. Seu escândalo inspirou reformas financeiras na França, mas a lição é eterna: projetos megálicos subestimados custam vidas e fortunas. Como disse um contemporâneo, Lesseps quis ser Prometeu, mas acabou como Ícaro. E aí, curtiu a história? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal para mais histórias incríveis e compartilha esse vídeo. Até o próximo insight.